O ser humano é especialista em improvisar quando tudo dá errado. Quando falta dinheiro, tempo ou competência, a gente não para, a gente se adapta, amarra com arame, usa corda, reaproveita a peça velha, chama de solução criativa e faz funcionar. Isso é gambiarra. E essa é a palavra que resume o personagem de hoje, o Triumph Vitesse. E, gostando ou não, adaptações moveram e movem o mundo. Em certos lugares isso não foi exceção, foi uma rotina. Fábricas inteiras aprenderam a sobreviver assim, reaproveitando o que já existia, corrigindo erros no meio do caminho e empurrando projetos para frente com base na gambiarra. Não era diferente com a indústria britânica que, nos bastidores, se via em meio a crises, greves constantes, reciclagens de plataformas e soluções improvisadas vendidas como virtude. E no meio desse caos todo, surgiu um carro que não deveria ter existido. Um projeto feito no desespero, com orçamento de sobrevivência e arquitetura herdada de um compacto familiar. Era para ser só mais um Frankenstein britânico. Porém, fez o impossível. Colocou uns 6 cilindros onde ninguém apostava, venceu desafios que nem eram dele e ainda se atreveu a encarar rivais esportivos. Contudo, ele não era o mais veloz nem o mais bonito, mas foi talvez o mais honesto, porque nunca prometeu nada e entregou o que logicamente não podia entregar. Hoje você vai descobrir como gambiarra e teimosia virou símbolo de uma época em que improvisar bem era melhor do que planejar mal. Vitesse, uma bela gambiarra. No Reino Unido. A Grã-Bretanha, no final dos anos 50, vivia um intervalo estranho entre glórias passadas e incertezas futuras. A indústria automotiva ainda carregava o prestígio acumulado no pós-guerra, quando fabricantes britânicos dominavam categorias de competição e exportavam elegância mecânica para o mundo. A Jaguar brilhava com o XK120 e o Mark VII. Austin Healey chamava atenção com o 100/6. A MG ainda surfava no sucesso do MG-A e a Triumph ainda tentava se manter relevante após o TR2 e TR3 ganharem notoriedade entre os entusiastas. Mas a realidade já não sustentava essa confiança toda. A Alemanha renascia com precisão industrial e começava a consolidar a reputação do Mercedes-Benz Ponton e do Porsche 356, mostrando ao mundo que o país havia recuperado sua engenharia em grande estilo. Já na Itália, vivia-se uma explosão criativa com a Pininfarina, Bertone e a Michelotti, redefinindo proporções e superfícies, enquanto Alfa Romeo e Fiat lançavam carros que combinavam estilo, leveza e desempenho com naturalidade. Já do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, massificava a potência com V8s acessíveis em modelos como Ford Fairlane e Chevrolet Bel Air, algo que a indústria britânica simplesmente não conseguia igualar em escalas. O que acontecia era o seguinte: muitas fabricantes inglesas ainda operavam com ferramentas antigas, linhas de montagem desgastadas e um ambiente de trabalho marcado por greves recorrentes. A padronização era limitada, a produtividade também era baixa e a dependência de fornecedores externos deixava meio que o planejamento vulnerável. Eu queria falar rapidinho do nosso parceiro aqui nesse vídeo. A AMB, uma plataforma gigantesca e confiável de ativos na América Latina. Além do próprio Bitcoin, eles têm vários ativos digitais onde você pode investir, proteger, diversificar e crescer o seu patrimônio de forma honesta e segura. A campanha Comece com AMB é bem simples. Se você tem uma curiosidade de investir, mas sempre trava naquela não sei por onde começar, eu te entendo. Eu também já fiz isso. Mas então escuta aqui essa sugestão. Para participar, sem enrolação, direto e claro, primeiro, abra uma conta de graça pelo QR Code que está aparecendo aí na tela ou pelo link na descrição do vídeo. No cadastro, coloca o cupom GANHE25 e invista pelo menos R$50 em qualquer ativo da plataforma. E em até 7 dias caem R$25 de crédito na sua conta para você usar como quiser. Só que aqui tem um detalhe muito bom. Se você é um cliente novo,
você vai ter taxa zero durante as 48 primeiras horas após abrir a sua conta. Outro detalhe importante também, você precisa movimentar a conta para liberar esse crédito, ou seja, você precisa comprar de fato um ativo. Mas para ser bem sincero aqui, muita gente gasta R$50 aí, que não é um valor tão alto, com bobagens. E aqui é um jeito para você aprender a investir seu dinheiro. E tem outro, a MB é bem certinha, bem correta, com esse lado de conformidade e transparência, com práticas alinhadas aí com a Receita Federal, com o Banco Central e até a CVM. Só que aqui é o seguinte, isso não é uma recomendação de investimento, beleza? Vai no seu ritmo, na sua calma, use de forma consciente e também consulte aí os regulamentos da campanha, fechou? A Pressed Steel Company, que fabricava carrocerias para diversas marcas, estava sobrecarregada e atrasos se tornaram parte da rotina de quem tentava manter modelos competitivos nos showrooms. O mercado interno também mudava rapidamente. O consumidor britânico começava a exigir carros que fossem mais do que transporte básico, e havia demanda crescente para modelos familiares com melhor acabamento, suspensão mais evoluída e desempenho que combinasse com as novas estradas. As primeiras autoestradas, como a M1 inaugurada em 59, transformaram a forma como o país se movia e criaram uma pressão inédita sobre as fabricantes. Era preciso construir veículos que pudessem sustentar velocidades mais altas sem perder estabilidade ou confiabilidade. Mesmo assim, boa parte das marcas britânicas tentava sobreviver com produtos concebidos para um trânsito mais lento e uma economia ainda em reconstrução. A Austin se apoiava em projetos envelhecidos, a Hoover demorava para modernizar plataformas e a Morris dependia de motores cuja origem remontava aos anos 40. Foi assim que nesse cenário a Standard Triumph se aproximava da falência. O Herald, lançado em 59, havia ajudado a estabilizar a empresa, mas estava longe de ser o suficiente. A companhia precisava desesperadamente de um produto que não apenas vendesse, mas que mostrasse ao público que ainda havia vida e criatividade dentro da fábrica em Coventry. Porém, precisava ser rápido, acessível, moderno e, ao mesmo tempo, economicamente viável de se produzir. E essa combinação parecia quase impossível para uma empresa tão pressionada. Ainda assim, alguns engenheiros insistiam que havia uma saída. Eles enxergavam no Herald algo que o público e até parte da diretoria não via. Um chassi separado que permitia adaptações rápidas, uma plataforma leve e versátil e espaço suficiente para ousar. E aí a velha máxima do copo meio vazio ou meio cheio? A pergunta deixou de ser se a Triumph sobreviveria e passou a ser que tipo de carro poderia salvá-los. Enquanto outras marcas apostavam em estratégias conservadoras, a Triumph preparava uma decisão que parecia insensata no papel, mas que marcaria um dos capítulos mais audaciosos da engenharia britânica. Seria o nascimento de algo improvável, um carro que uniria design italiano, criatividade inglesa e decisões técnicas quase prototipais, que dariam uma sobrevida de quase uma década ao Vitesse. A ideia por trás. Muito antes do Vitesse existir, a empresa que o criaria já tinha passado por décadas de reviravoltas. A Standard Motor Company foi fundada em 1903 por Reginald Walter Maudslay, em Coventry, quando a indústria automotiva britânica ainda engatinhava. Durante os anos 20 e 30, a Standard expandiu sua linha de veículos e se firmou como fabricante sólida, mas sem o brilho de rivais como a Humber ou a Austin. O ponto de virada veio em 45, quando a empresa adquiriu a Triumph Motor Company, que havia entrado em colapso financeiro após a Segunda Guerra. A fusão criou a Standard Triumph, combinação de duas marcas com filosofias distintas, uma voltada para carros familiares acessíveis, outra com vocação mais esportiva e aspiracional. Esse novo grupo teve bons momentos no pós-guerra. O Triumph TR2 e TR3 se tornaram sucessos inesperados no mercado americano. Graças ao desempenho e ao preço competitivo, conseguiram projetar o nome Triumph internacionalmente. Ao mesmo tempo, os sedãs Standard Vanguard ajudavam a manter volume de produção e presença global, mas havia limitações claras. A empresa baseava boa parte de sua operação em métodos de fabricação anteriores à guerra, com
forte dependência de fornecedores externos e infraestrutura restrita. Essa fragilidade ficaria evidente ao longo da década de 50, mas no fim desse período, a pressão financeira aumentou. Custos subiam, margens diminuíam e concorrentes britânicos haviam se consolidado em grupos maiores. E o surgimento da BMC, resultado da fusão entre Austin e Morris, mexeu no equilíbrio do setor. Em 59, o Herald apareceu como um respiro. O design elegante de Giovanni Michelotti, o chassi separado e a modularidade permitiam uma variedade de versões sem elevar o custo, o que funcionou, mas só até certo ponto. A empresa continuava vulnerável financeiramente e precisava de um produto que fizesse mais do que manter as luzes acesas. Era necessário algo que chamasse a atenção do público e restaurasse confiança no futuro da marca. A pressão era crescente. Foi assim que surgiu uma ideia improvável. Alguns engenheiros começaram a testar a ideia de instalar os 6 cilindros da marca na plataforma do Herald, um chassi independente que permitia adaptações sem reformular toda a carroceria. Se funcionasse, a Triumph teria um carro de 4 lugares, preço acessível e comportamento capaz de incomodar esportivos dedicados. A solução economizava investimento, aproveitava uma base já amortizada e criava um produto com personalidade própria no mercado que buscava por novidades. E para transformar o conceito em algo convincente, Michelotti foi acionado. Ele rebaixou o capô, refinou volumes e criou a dianteira de 4 faróis inclinados, que se tornaria a assinatura estética na versão mais potente. Era um toque de sofisticação num carro que precisava parecer ambicioso sem custar como um Bentley. Enquanto o design avançava, a área técnica se concentrava em transformar a ousadia em funcionalidade real. O motor 1.6 litros entregava suavidade rara para um 6 cilindros compacto, oferecendo mais civilidade do que velocidade pura. O conjunto tornava o carro rápido bastante, mas sobretudo mais refinado do que qualquer concorrente direto na mesma faixa de preço. Ele não parecia um esportivo improvisado, e sim um sedã familiar com desempenho natural, quase inevitável. O mais curioso é que nada ali nasceu como um gesto heróico. Era apenas a Triumph explorando o que podia fazer dentro de suas próprias limitações. A empresa não tinha condições de enfrentar gigantes em luxo ou tecnologia, mas possuía criatividade para transformar restrições em soluções viáveis. O Vitesse surgiu exatamente nessa lógica, um carro que não deveria existir, mas que preenchia um espaço que ninguém percebia até então. Quando o primeiro protótipo ficou pronto, a reação interna foi imediata. A plataforma suportava o motor, o design elevava o projeto e o conjunto mostrava um equilíbrio que surpreendeu até quem concebeu a ideia. A Triumph percebeu que não tinha criado apenas uma variação do Herald, mas sim encontraram, quase sem querer, a fórmula para reposicionar a marca no mercado britânico. E era apenas o começo. O Vitesse ainda precisava provar que conseguiria entregar nas ruas tudo o que prometia no papel. Mesmo assim, para uma empresa que passara anos lutando para sobreviver, ver o projeto funcionar já parecia um pequeno milagre industrial. Quando o motor foi aprovado para a produção, muitos acreditaram que o pior já havia ficado para trás, mas foi justamente ali que a história ganhou dimensões reais. O lançamento ao público em 62 aconteceu num momento peculiar. A indústria britânica ainda carregava os efeitos da crise que quase derrubara a Standard Triumph. E de repente, a marca colocava nas ruas um compacto capaz de levar 4 adultos com conforto e oferecer uma suavidade mecânica que rivalizava com a de esportivos mais caros. O primeiro modelo com motor 1.6 não impressionava em números, mas conquistava pelo caráter. O conjunto leve transmitia a sensação de que havia mais empenho disponível do que os 17 segundos para um 0 a 100 que sugeriam. A imprensa reconhecia as virtudes do carro e via no modelo um excelente ponto de partida. Mesmo peculiar, o carro encontrou seu público. Ele entregava algo que nenhum outro concorrente direto tinha, a mistura de praticidade familiar com o temperamento de um 6 cilindros compacto com um corpo leve e comunicativo. A simplicidade estrutural, longe de ser uma desvantagem, acabou ajudando na equação. O chassi separado fornecia rigidez inesperada, facilitava ajustes e deixava o conjunto mais previsível do que se imaginava.
e isso preparou o terreno para um passo que realmente redefiniria sua trajetória. Em 66, veio a virada. O modesto 1.6 foi substituído pelo 2.0 compartilhado com o GT6 e a potência saltou para cerca de 95 cavalos. O torque cresceu de forma significativa e o comportamento geral ganhou outra personalidade. Pela primeira vez, o sedã compacto podia encarar esportivos de renome e fazer isso com naturalidade, justificando a confiança da fábrica ao promover abertamente sua capacidade de desafiar cupês consagrados. A resposta do mercado foi rápida e a nova motorização tornou o carro mais desejado e ampliou seu alcance, e de repente ele aparecia em estradas secundárias, cruzando cidades com facilidade, acompanhando modelos maiores e surpreendendo motoristas que não esperavam tanto de um veículo compacto. Em testes independentes, ele atingia 100 km por hora em pouco mais de 10 segundos e ultrapassava os 165 km de velocidade final, números que o colocavam em conversas inesperadas para a sua categoria. Ainda assim, a evolução não dependia apenas de motor. No final dos anos 60, conforme as críticas sobre o comportamento em curvas continuavam a se acumular, os engenheiros revisaram a geometria da traseira. Entraram em cena novos braços inferiores e os famosos juntas Rotoflex, acoplamentos de borracha e metal que suavizavam vibrações e eliminavam a oscilação que caracterizava os primeiros modelos. O efeito foi imediato, a estabilidade mudou de patamar, permitindo a aceleração lateral maior e controlando a transição entre aderência e perda de tração. A revista Classic Cars, na época, testou essa nova reconfiguração. Em 69, concluiu que o carro estava mais maduro, mais equilibrado e mais coerente com a sua proposta. Essa nova geração revisada ganhou também uma identidade visual própria. A grade frontal de 3 barras e pequenas alterações no acabamento transformaram a dianteira em um elemento distintivo, reconhecível mesmo à distância. Era o tipo de refinamento discreto que a indústria britânica sabia fazer tão bem, onde detalhes de aço inox escovado, desenhos sutis de faróis e proporções compactas se transformavam em personalidade. Enquanto isso, relatos curiosos multiplicavam a reputação do modelo. Uma história que se tornou quase folclórica envolvia um proprietário que, em uma estrada plana no norte da Inglaterra, igualou a velocidade de um Bentley R-Type. Os motoristas trocaram acenos antes de seguirem caminhos diferentes, mas o impacto simbólico dessa cena permaneceu. Um carro que custava uma fração do preço havia acompanhado um ícone aristocrático, e o nome Vitesse, que em francês significa velocidade, finalmente fazia sentido na prática. Em paralelo, o projeto também ultrapassava fronteiras. Entre 62 e 64, os americanos receberam uma versão adaptada, batizada de Sport 6, com o mesmo charme europeu, mas com a missão difícil de enfrentar o mercado mais competitivo do planeta. Mas a recepção inicial foi boa. O modelo tinha 4 lugares reais, comportamento suave e estilo marcante. Porém, o destino jogou contra. Em abril de 64, o Ford Mustang chegou às concessionárias. Era mais barato, mais potente e tinha uma rede de distribuição maior. Então, o Sport 6 não teve a mínima chance. Após pouco menos de 700 unidades vendidas, a exportação foi encerrada, mas pela força brutal do Mustang do que sobre qualquer falha do britânico, que era bom. De volta ao Reino Unido, o carro prosperava com a combinação entre versatilidade, desempenho e custo acessível, que o transformou em presença constante nas ruas britânicas até o final da década de 70. Dentro das fábricas, o sucesso despertou algo ainda maior. A estrutura do Harold e do Vitesse provou ser tão flexível que permitiu o surgimento de toda uma linha paralela de esportivos. Sem essa base, dificilmente teriam existido modelos como o Spitfire e o GT6, que carregavam diretamente a herança técnica do projeto original. A popularidade fez florescer até versões quase clandestinas. Uma pequena série de peruas montadas artesanalmente na base de serviços de Londres utilizava a parte traseira do Harold, acoplado à frente do Vitesse. Pouquíssimas foram feitas, todas para encomendas específicas, e apenas uma é conhecida hoje. Era uma fusão improvável de funcionalidade e estilo que só os britânicos seriam capazes de imaginar. Quando a produção chegou ao fim em 1971, ninguém dentro da companhia via o modelo como um fracasso. Pelo contrário,
pois ele havia cumprido a sua missão. O mercado caminhava para monoblocos mais modernos, regulamentações de segurança e emissões exigiam mudanças profundas, e o sucessor já estava em desenvolvimento. O legado que ficava para trás era muito mais amplo do que as vendas ou números de potência. Aquele carro nascido de improviso e necessidade havia provado que a engenharia britânica ainda tinha força para surpreender. O desempenho não precisava ser exclusivo, espaço e acessibilidade não precisava ser sinônimos de tédio. Era a síntese perfeita de uma época em que a criatividade, coragem e técnica tinham mais peso do que o orçamento e precisavam para sobreviver. E seria justamente essa mistura que garantiria ao Vitesse um lugar único na história. Mesmo desconhecido, mesmo no anonimato e mesmo não sendo o modelo mais famoso da marca, mas sim como o mais engenhoso e criativo nesse contexto. Mas o capítulo mais inesperado ocorreu do outro lado do Atlântico. Já no fim de sua vida comercial, o carro foi inscrito na Trans Am americana, enfrentando rivais de enorme cilindrada. A presença parecia improvável, mas o departamento de competição na Califórnia acreditava no potencial do conjunto. Em 92, uma vitória em Mid-Ohio selou o simbolismo desse improvável competidor britânico. E ninguém nos anos 60 imaginaria esse desfecho. Desde a base, o carro combinava chassi robusto, mecânica simples e um motorzinho que, bem cuidado, parecia indestrutível. Não surpreende que donos e clubes o tenham apelidado de Mechanic Bulletproof, ou a prova de mecânicos. Nenhum desafio impediu sua preservação, e para grande parte dos entusiastas, eram apenas características de época, não defeitos fatais. Hoje, menos de 1% dos exemplares permanecem em circulação, o que só aumenta o valor de cada unidade. Em leilões históricos do mercado clássico, um exemplar raríssimo já alcançou o preço recorde de 35.500 libras, demonstrando o quanto esses carros podem ser valorizados quando estão em estado excepcional e com documentações completas. A rede de suporte também é sólida. Clubes como a Triumph Sport 6 Club e a Vintage Triumph Register também mantêm documentações, peças e eventos que garantem a continuidade do modelo como parte ativa da comunidade, e não apenas como objeto restaurado. Ele nasceu da capacidade de transformar limitações em criatividade, de entregar desempenho real em formato acessível e de permanecer, até hoje, um símbolo da engenhosidade britânica. Um carro que quase não existiu, que atravessou crises, gerou esportivos, correu na Trans Am e ainda aparece nas histórias de quem entende que certos automóveis marcaram época sem nunca assumir que eram extraordinários. Inclusive tem outro que até foi extraordinário para muitos, porém sumiu do nada. Atualmente virou um crossover horrendo que apagou todo o seu passado de glórias. Eu tô falando do Mitsubishi Eclipse. Eu te conto mais nessa história de auge e queda em 5 segundos. E se você curtiu esse vídeo, eu também te ensino a fazer vídeos assim no link que eu deixei na descrição. Clica e deixa eu te ensinar a ganhar alguns dólares produzindo conteúdo de qualquer nicho.